Abertura em computação gráfica, sequência de placas em diversos idiomas e diferentes desenhos. Em uma grande placa retangular lê-se em letras estilizadas como funciona aí. O samba, o maracatu, Marina Campos, o carimbó, apresentadora. Manifestações culturais que definem a identidade de um povo, nesse caso, o Brasil. E a preservação das diversas formas de cultura está prevista na Constituição Federal Brasileira. E lá fora, como isso funciona? Na Irlanda, o governo costuma realizar vários festivais de arte ao longo do ano como forma de preservação das tradições artísticas. Mas o país abriu as portas também para outras culturas. A Vanessa mora em Dublin e vai mostrar pra gente que o irlandês também pode ter samba no pé. A animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Dublin, Irlanda. Bandeira irlandesa a tremular. Duas longas avenidas se encontram numa igreja alta, pontuda e estreita. Porto com cargueiros. Uma pequena ponte cruza a água. Olá, Vanessa Frota, professora de samba e empresária. E vivo atualmente há 13 anos em Dublin, na República da Irlanda. Pessoas caminham por calçadas da cidade. No palco de salão, Vanessa samba usando traje e coroa de longas penas vermelhas. Sou professora Músicos tocam de samba, atrás dela. passista e também rainha de bateria, de uma bateria aqui da Irlanda, formada em sua maioria por irlandeses e estrangeiros e uma parcela de brasileiros. Sou organizadora de workshops, de oficinas de samba e trabalho trazendo um pouco da cultura brasileira através do samba. Eu já desfilava nos carnavais cariocas desde 2009 e quando eu cheguei aqui eu senti muita falta de me conectar com a cultura, com as nossas origens e principalmente com o que eu vivia, que era o carnaval. Todo ano retorno ao Rio de Janeiro, ao Brasil, para fazer mais imersões culturais, para fazer mais aulas, especializações, para continuar trazendo a cultura com respeito, com conhecimento e com a essência, né, do nosso Brasil e do nosso Rio de Janeiro. Hoje a Rio Soul Samba tem uma gama de figurinos, todos produzidos no Brasil, todos realmente lindos e de muito bom gosto, mas nem tudo começou assim. As minhas primeiras apresentações foram com fantasias emprestadas, né? Eu não tinha como investir naquele momento. Estamos buscando um apoio, já buscamos através da Embaixada Brasileira, através de apoio cultural. Infelizmente ainda não tivemos sucesso, mas a ideia é que a gente procure aplicando tanto com a embaixada, tanto com os órgãos locais. Na Irlanda existem algumas iniciativas e leis de incentivo à cultura que visam apoiar tanto artistas quanto projetos culturais. Além disso, a Irlanda, principalmente Dublin, a capital da República da Irlanda, se tornou uma cidade muito cosmopolita, onde vê-se expressões culturais de diferentes países, com diferentes imigrantes de diferentes regiões do mundo. E com isso, ela tem também um evento durante o ano, que é o Culture Night, que celebra um pouco das culturas, além também do Festival do St. Patrick's, que é o festival oficial da Irlanda, onde nos últimos anos ela começou a trazer também expressões culturais de outros países. Vanessa e outras 3 passistas sambam numa calçada. Lê-se em faixa atrás delas em inglês St. Patrick Festival. No Brasil, o samba é considerado patrimônio cultural do país. A Lei 14.991 de 2024 reconhece os desfiles, as músicas, as práticas e tradições das escolas de samba como manifestações da cultura nacional. E mais, 9 instrumentos musicais do samba, entre eles o pandeiro, o tantã, a cuíca e o tamborim, também foram reconhecidos como manifestações culturais. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado e doutor em Direito Internacional, Fernando Fernandes da Silva. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu a Vanessa mostrando que lá na Irlanda tem um programa de incentivo cultural e de preservação da cultura irlandesa. Por que é tão importante preservar a cultura de um povo? Bem, a importância de manter, creio eu, a identidade cultural de um povo, na verdade, de vários povos que às vezes fazem parte de um país como o nosso, que é um país de muita diversidade cultural,
Só para se ter uma ideia, nós temos aí mais ou menos 260 povos indígenas. Então, a identidade cultural desses povos e de outros grupos étnicos e culturais dentro do Brasil, como de outros países, é importante porque a diversidade cultural nos mostra caminhos para o crescimento tanto material como espiritual, ligado sempre a uma ideia de sustentabilidade, que esse é a marca fundamental do mundo atual. E uma das principais leis brasileiras que a gente tem hoje, nesse sentido, né, vamos dizer assim, de incentivo à cultura, é a Lei Rouanet. Como que ela funciona hoje no Brasil e quais países a gente poderia dar de exemplo que tem leis parecidas? A Lei Rouanet, ela acho que compõe um grupo de leis que vem sendo aprovadas no Brasil desde o início dos anos 90, no sentido sempre de criar mecanismos de incentivo, de fomento, de desenvolvimento de atividades culturais. E a Lei Rouanet é uma das principais leis nesse grupo de leis aqui que eu acabei de mencionar, no sentido de que ela tem 3 instrumentos importantes de fomento à cultura no Brasil, que é o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo de Investimentos Cultural e Artístico e, principalmente, o incentivo a projetos culturais, que permite que pessoas físicas e jurídicas façam deduções de parcelas do imposto de renda, a fim de que incentive atividades culturais, né? Patrocine atividades culturais. Agora, em relação a outros países, o que eu vejo de interessante nos últimos anos é uma certa mudança de paradigma, principalmente na França, na Espanha e no Brasil, no sentido de que alguns, vamos dizer assim, itens da política cultural não são construídos apenas a partir de uma demanda. Por exemplo, eu vou organizar uma peça de teatro e vou pedir o patrocínio financeiro, institucional pela Lei Rouanet. Então, é uma demanda, né? Faço uma demanda ao governo federal. Eu vejo que hoje tem uma certa mudança de paradigma que a gente fala da oferta. Vamos dizer assim, o Estado oferece. E essa mudança de paradigma a gente percebe muito na França e na Espanha, que são países ricos do ponto de vista cultural, principalmente do ponto de vista material, principalmente a França, que deve ter, em média, somando monumentos, museus, etc., acho que mais de 10 mil em linhas gerais. Então, essa atividade cultural está ligada também a uma atividade turística, né? De você visitar os locais, visitar os espaços. Mas, enfim, quando eu falo da oferta, é que, por exemplo, desde o governo Macron, foi instituído um vale na França em que as pessoas acima de 18 anos têm o direito a receber. Isso foi alterado, né? Esses valores mudaram um pouco. Acho que uma época era 500, agora são 300 euros para poder comprar vários itens ligados a atividades culturais. Por exemplo, DVDs, né? Filmes, ingresso no teatro e assim por diante. Nós vimos algo parecido na Espanha, também de poucos anos para cá, algo nesse sentido de um vale cultural. E aqui no Brasil nós também temos isso implementado a partir dos anos, se eu não estiver enganado agora, dos anos 2020, para os trabalhadores numa média de valor aí de R$50. Então, eu vejo que, principalmente os países ricos em patrimônio cultural, em bens culturais, principalmente os bens culturais materiais, mudaram um pouco esse paradigma que eu falo que é da oferta. Oferecer algum meio para facilitar o acesso aos bens culturais. Quando eu falo bens culturais, eu falo de uma forma bem ampla, desde os imateriais, a música, a dança, o teatro, etc., até os bens materiais, né? A estátua, o local histórico e assim por diante. É verdade. Vamos voltar a Dublin, porque a Vanessa conta pra gente que, para promover o desenvolvimento da arte, a Irlanda conta com uma agência nacional que oferece financiamento para artistas e organizações.
E não é só para os nacionais, não. Cena aérea da cidade com uma igreja histórica e uma enseada. Prédios na beira d'água e ao longe um estádio. O Art City Council, que Vanessa é o Conselho Frota, professora de samba e empresária, oferece alguns subsídios e financiamentos tanto para artistas quanto projetos culturais. Através deles são necessário o preenchimento dos applications, né, que a gente fala, são formulários, e estão disponíveis para diferentes níveis profissionais de artistas. Eu particularmente nunca apliquei, porém conheço pessoas, artistas, que já aplicaram tanto aqui quanto no Brasil e disseram que é um processo menos burocrático e mais amigável para fazer essas aplicações. No Brasil eles tinham realmente muita dificuldade de receber apoio, quanto aqui pessoas de diferentes níveis de profissionais da dança conseguiram esse subsídio do governo irlandês. O nosso Brasil é de uma diversidade imensa de cultura e a minha vontade é realmente explorar outras áreas para a gente continuar trazendo diferentes expressões culturais do nosso país, não apenas o samba. E a Rio Soul Samba já começou esse processo através do Brasil Experience, onde a gente trouxe diferentes expressões culturais, tanto do frevo, da capoeira, o funk, o axé, através de diferentes grupos de brasileiros que atuam na área e são dançarinos aqui na Irlanda. Trouxemos também o forró e a ideia é que a gente continue crescendo, levando um pouquinho da diversidade cultural, da riqueza do nosso país aqui para Irlanda. Para quem quiser saber mais informações, eu aconselho a entrar no site do Art City Council e buscar na parte de application para esses projetos culturais. Desejo muito boa sorte. Muito obrigada, TV Justiça e Como Funciona Aí, por me permitir passar um pouquinho do meu trabalho com a cultura do samba e com a cultura brasileira aqui na Irlanda através da Rio Soul Samba. Muito obrigada e até breve. Vinheta, Como Funciona Aí? Doutor Fernando, vamos explicar um pouquinho como funciona a política cultural brasileira? Além da Lei Rouanet... Fernando Fernandes, advogado e doutor em Direito Internacional. Foi aprovada a Lei 14.399, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que é uma lei que permite o repasse de verbas, de recursos financeiros da União para os estados e municípios, para que eles possam construir as suas políticas culturais. E, na construção dessa política, permite, então, uma descentralização, e essa descentralização não fica só ligada a uma ideia, por exemplo, do samba, que é uma manifestação cultural de dimensão nacional. Pode ser algo muito restrito a uma cidade ou uma região, ou seja, a proteção de algum tipo de manifestação cultural, que um município pode promover ou um consórcio de municípios pode promover. E, ao se fazer isso, também se protege a cultura local e mantém a diversidade cultural naquele aspecto que eu vinha comentando desde o começo. O fundamental de uma política nacional de cultura é manter a diversidade cultural. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Vinheta, estamos apresentando Como Funciona Aí? Vinheta, voltamos a apresentar Como Funciona Aí? Estamos de volta e agora o Marina Como Campos, Funciona Aí apresentadora. desembarca na Rússia. Entre as principais tradições culturais do país está um estilo de dança também, o balé. Uma forma de arte que faz parte da rotina dos russos desde a infância e que ajuda a fortalecer a imagem do país. O Pedro é bailarino de uma companhia de balé da cidade de Samara e vai mostrar como é a vida de quem deixou o Brasil para ser uma estrela na terra do balé. Animação de globo terrestre que gira a partir do Brasil até chegar a Samara, Rússia. Bandeira russa a tremular, cena aérea de avenidas largas que cruzam a cidade. Igreja vermelha com abóbada e torre douradas. Cidade com alguns prédios altos. Olá, pessoal. Pedro Seara, bailarino. E eu trabalho na Rússia, em Samara, há 3 anos.
e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouco sobre a minha história com a dança. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei a fazer aulas através de um projeto social chamado Vem Dançar, que acontece no Lar Fabiano de Cristo, sobre a direção de Celeste Seara, a minha avó. E nesse projeto social eu acabei tendo contato com a arte, com a música, com a dança, com o esporte. E eu acabei me apaixonando pelo balé clássico, pelas dificuldades do balé e, sobretudo, pela música também. E a estética do balé clássico é completamente longe do que a gente está acostumado no Brasil, né? Casal de bailarinos se apresentam em teatro. E em 2011 eu me mudei de Itabuna para Santa Catarina. E quando eu conheci o Bolshoi, eu fiquei assim encantado, porque é uma estrutura que a gente não está acostumado mesmo, assim. É um combo completo para que você saia de lá como um artista, assim, formado em todas as áreas. Então, eu estudei no Bolshoi de 2011 a 2018. E ao final da minha formação, eu fui convidado para fazer parte da Companhia Jovem. A Companhia Jovem é um grupo que a escola criou com os melhores alunos de cada turma. E ao final da Companhia Jovem eu recebi um convite para trabalhar aqui no Teatro de Samara. Então eu aceitei, assim, com certeza, vim trabalhar em Samara. E quando eu cheguei aqui eu fiquei encantado. Embora eu já saiba que, né, a escola Bolshoi é a única escola, a única filial fora da Rússia, né? Eu já sabia que a Rússia tinha um grande valor, assim, que valorizava a cultura clássica de uma maneira que nenhum outro país valoriza, mas a gente fica mais impressionado quando a gente tem um contato direto mesmo, né? Então eu fiquei impressionado com o teatro, com a estrutura do teatro, que todos os balés são tocados com orquestra, né? Então eu falei assim, nossa, eu quero muito trabalhar aqui, eu me sentir valorizado enquanto artista mesmo. Em câmera lenta, Pedro dança em apresentação junto a outros artistas. O artigo 215 da Constituição Federal Brasileira estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Além disso, protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado e doutor em Direito Internacional, Fernando Fernandes da Silva. Doutor Fernando, a gente viu a história aqui do Pedro, né, que saiu do interior da Bahia, foi para Santa Catarina, hoje está na Rússia. A gente sabe que a arte tem esse poder de impactar socialmente uma região? Não tenha dúvida disso. A arte, na verdade, é uma, como nós dissemos muitas vezes, é a expressão de uma cultura. Agora, no caso dele em específico, o que me tocou muito foi o fato de que ele morava numa cidade, creio eu, pequena, muda para Santa Catarina, ingressa na escola e dali ele vai para a Rússia. Então, deu a ele uma oportunidade de vida que talvez, se não tivesse essa conexão do Bolshoi entre Brasil e Rússia, ele nunca teria. Então, o que talvez seria importante a gente sinalizar em termos de política nacional de cultura, talvez nós pensarmos com o tempo uma política nacional de cultura que tenha um item ligado ao intercâmbio cultural, ou seja, fazer o caminho inverso. Da mesma forma que a Rússia tem um Bolshoi aqui, nós talvez poderíamos ter uma escola de samba lá ou em outro país e aprenderem com as nossas diversas culturas. Vamos voltar à Rússia, porque o Pedro mostra agora que o governo não mede esforços para investir na promoção da cultura do país. Cenas aéreas. Rio corta paisagem verdejante. Agora a câmera voa pela cidade.
Uma coisa que Pedro Seara, bailarino. me deixa ainda mais assim entusiasmado é o quanto a Rússia ela valoriza a sua própria cultura. As crianças sabem da cultura do país, as crianças sabem de compositores clássicos, as crianças sabem de artistas clássicos, de bailarinos clássicos, né? É uma coisa muito natural para eles, assim. E também a verba, né? O governo disponibiliza uma verba todos os anos para todos os teatros da Rússia e também para que seja feita novos balés, para que sejam feitos novos balés, para que a arte seja cada vez mais restaurada, relembrada, e o teatro funciona como uma forma de entretenimento. Todos os espetáculos são sempre lotados, o público é fiel, eles procuram o nome, eles leem a história antes do espetáculo. Então o teatro se torna um lugar assim de cultura, de conhecimento, né? Eu sempre digo que o teatro é como se fosse uma grande biblioteca. Tem tudo aqui. Eu tô aqui há 3 anos e eu já dancei balés como o Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, dancei Romeu e Julieta, dancei Balé Bela Adormecida. Eu tenho o maior prazer em dizer que eu sou bailarino e que eu trabalho na Rússia e que hoje eu me tornei um primeiro bailarino dentro de um teatro, um brasileiro que se tornou um primeiro bailarino dentro de um teatro, que conquistou prêmios em competições nacionais e internacionais. É um prazer enorme poder falar sobre o meu trabalho. Eu amo poder falar sobre o meu trabalho para vocês, sobre a cultura do país que eu vivo. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Pacá. Tchau, tchau. Ele acena e sorri. Vinheta Como Funciona Aí. Doutor Fernando, a gente pode dizer que o direito de acesso à cultura é considerado também uma forma de assegurar os direitos humanos? E mais, nossa Constituição, como a gente viu agora há pouco, também prevê que é um direito, né, do brasileiro o acesso à cultura. Sim, o direito à cultura... Fernando Fernandes, advogado e doutor em Direito Internacional. Que os direitos humanos, assim, na sua raiz, o seu denominador comum, o principal valor que se protege e depois todos os outros, vamos dizer assim, se originam dele, é a proteção da dignidade humana. E a dignidade, no meu entendimento, é a capacidade que a pessoa tem de desenvolver as suas potencialidades. É fundamental que o direito à cultura seja exercido para que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades, como nós vimos nas 2 matérias precedentes, tanto em relação à Irlanda como em relação à Rússia. São pessoas que tiveram oportunidades do ponto de vista social para o desenvolvimento de alguns elementos da sua dignidade, ou seja, o potencial ligado ou a dança do samba, tal, etc., ou a dança ligada ao balé clássico lá na Rússia. Doutor Fernando, muito obrigada pelas explicações. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. A apresentação e edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Vazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência da gestão de conteúdos Viviane Anag. Coordenadoria da gestão de TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.